Gravando. Então, vamos lá para a nossa apresentação, certo? Então, o que a gente tem aqui, né? Hoje a gente vai fazer a resolução do exercício que foi proposto no fórum da aula passada, tá? Que nada mais é do que uma revisão de todos os conceitos, dos todos não, né? Mas de alguns conceitos que a gente trabalhou durante o primeiro bimestre e que são bastante importantes, né? E que foram os que vocês tiveram mais dificuldade na prova, certo? Então, por isso que eu resolvi retomar esses com vocês, porque parte deles vocês pegaram muito bem, né? Principalmente aquela parte que fala sobre o que é a pesquisa estatística, que é uma parte um pouco mais, né, sobre a importância da estatística na gestão escolar, na formação do indivíduo, né? Eu gostei bastante da resposta de vocês, mas ainda aí a parte mais daquela parte de distribuição de frequência, até do cálculo da média de uma distribuição de frequência, eu percebi que vocês ficaram um pouquinho em dúvida. Então, por isso, esses exercícios, né? E agora a gente vai corrigir eles, então. Então, como que era o exercício que eu passei para vocês lá na atividade passada? Né? Então, aqui, ó, um conjunto de dados brutos refere-se ao grupo de amostras que não estão numericamente organizados, ou seja, os dados encontram da forma como foram coletados. Aí eu coloquei a situação de um exame final aplicado a 50 alunos da Escola Agrícola em 2011, foram coletados os dados brutos referentes às notas dos alunos e organizados em ordem crescente no rol abaixo. Né? Então, os dados eram brutos, eles já foram organizados num rol. Qual é esse rol? Então, é essa tabelinha aqui. Então, aqui a gente tem 50 notas de alunos, notas de provas, tá? E aí, com base nesses dados, foram feitos alguns questionamentos, né? O primeiro questionamento é o seguinte: calcule a média aritmética dos dados apresentados no rol acima, tá? O que seria calcular, então, a média aritmética desses dados? Se eu estou enxergando todos eles, são 50 números. Para eu fazer a média desses 50 números, é só eu somar todos eles e dividir pelo número total, né? Então, o que eu preciso fazer? Pegar esse 4,9 mais 5 mais 5,1 mais 5,2 mais 5,3 mais 5,3 mais 5,5 mais 5,7 mais 5,8 mais 6 e continua, tá? Esses pontinhos aqui quer dizer que continua. Mais 6,1 mais 6,3 mais 6,4 passando por todos os números, eu vou somando, dá um trabalhinho, certo? Até o último número, que foi o 10. Como eu tenho 50 números no total, eu tenho que dividir pelo número total de amostras, certo? E aí, isso aqui eu chego numa média de 7,772, tá? Deixa eu ver o que vocês falaram no chat, alguém falou alguma coisa. Ah, não, é alguém entrando. Certo? Então, é assim que a gente calcula a média. Até aqui eu acho que tudo bem, né? Ninguém tem muita dúvida. Aí, depois disso, pessoal, eu pedi para vocês calcularem a amplitude dos dados, certo? Então, o que significa amplitude dos dados? Quando eu falo amplitude, nesse contexto que eu tenho todos os meus dados, eu tenho que calcular a diferença entre o maior número e o menor número, né? Então, quem que é o meu maior número na tabela? Como está organizado em rol, fica fácil de enxergar, né? Qual que é o meu maior número? É o 10. Qual que é o meu menor número? É o 4,9, tá? Então, aí com isso fica fácil de enxergar. Como que eu faço a amplitude desses dados? É só eu fazer o H maiúsculo, que é a amplitude, é igual a 10, que é o maior número, menos o 4,9, que é o menor número. Qual que é a amplitude dos dados? 5,1, certo? É basicamente isso, tá? Então, também é uma questão aí bem simples para a gente trabalhar, certo? Depois disso, pessoal, eu pedi para vocês determinarem o número de classes que é conveniente para construir uma distribuição de frequência para uma série de dados, para a série de dados que está tabelada. Né? Então, para essa série de dados aqui, ó, que tem 50 notas, qual que é o K ideal?
E aí a gente resolve como? Com aquela fórmula. K é igual a 1 mais 3,3 vezes o log de n, tá? Para fazer esse log de n aqui, como vocês estão em casa, tem calculadora na internet, tem várias coisas. Até por isso que eu coloquei. Se não tiver a calculadora na internet, tem aquelas calculadoras científicas, que elas têm algumas funções a mais. Então, daí é só clicar no log vezes 50, de 50 e vai dar o número para mim, certo? Se não, é só colocar numa calculadora da internet. Mas, se eu não tiver uma calculadora assim disponível, como que eu posso calcular também? Algumas pessoas até fizeram dessa forma. Eu posso calcular o k sendo igual a raiz quadrada de n. Então, raiz quadrada de 50. Não dá o mesmo número, mas dá um número aproximado. E aqui, esse valor k é sempre um número aproximado. Tanto que para essa conta, né, o nosso k aqui, se a gente substituir o n por 50, que é o nosso número de amostra, o nosso k dá 6,6, né? Então, aí, como ele dá 6,6, aí eu vou aproximar, então, para 7, tá? Então, aí, isso é uma escolha, tá? Eu posso aproximar para 6? Posso, mas eu escolhi aproximar para 7, porque nesse caso eu considero que eu dividir em mais classes para mim é melhor, justamente porque eu tenho muitas notas, certo? Com isso, pessoal, a gente já conseguir então determinar o número de classes. Lembrando que o K é o quê? É o número de linhas que eu vou ter na minha tabela de distribuição de frequências, certo? Feito isso, aí já é possível construir a tabela de distribuição de frequências para essa série de dados, tá? Então, o que eu calculei antes? O K. Então, com o K, eu já consigo saber que a minha tabela de distribuição de frequências vai ter 7 classes. Aí agora, sabendo que tem 7 classes, eu consigo calcular quem? A amplitude da minha classe, tá? O que é a amplitude da minha classe? Espera aí que aqui... a amplitude da minha classe, a fórmula dela é a seguinte, ó. É H igual a amplitude total dividido pelo meu número de classes. Lá na questão B, a gente calculou quem? O Hzão, que é a amplitude total. Lá na questão C, a gente calculou quem? O K, que é o número de classes. Então, quem que era o meu H? 5,1. Quem que é o meu número de classes? 7. Então, tendo esses dois valores, um dividido pelo outro, vai me dar a amplitude da minha de uma classe, né? Então, o que que significa isso? O tamanho do intervalo. Então, aí, ó, o tamanho do intervalo vai ser de aproximadamente 0,73, tá? Então, a cada 0,73, eu vou ter uma contagem de notas, certo? A cada 0,73, eu vou ter uma contagem de notas. Aí, eu vou colocar 0,73? Eu posso colocar, não tem problema. Mas eu resolvi aproximar para 0,7, para facilitar para mim os meus cálculos, certo? Então, aí o meu intervalo eu defini que vai ser 0,7, tá? Agora, a gente tem que definir o intervalo, né? Então, sabendo que eu tenho que ter 7 classes e que o meu intervalo tem que ser 0,7, eu vou montar a minha tabela de distribuição de frequências, tá? Então, vamos calcular cada intervalo agora, né? Então, como que eu faço? O intervalo número 1. Como que eu vou calcular o intervalo número 1? Eu vou pegar o meu menor número, que é o 4,9, e vou somar com 0,7. Mas por que eu vou pegar o 0,7? Porque aqui na anterior, ó, foi o que eu defini como sendo o tamanho do meu intervalo, a amplitude do meu intervalo, certo? Então, vai ser o meu primeiro número, que vai ser o 4,9, meu menor número, mais o 0,7. Então, me dá 5,6. O segundo intervalo, então, ele vai começar do 5,6, que foi o número que eu parei, e vai até mais 0,7, que é 6,3.
certo? Então, daí eu defini o meu segundo intervalo. O terceiro intervalo, eu copio o 6,3, que foi até onde foi o terceiro intervalo, o segundo intervalo, e somo 0,7. Então, meu terceiro intervalo vai até o 7. O quarto intervalo vai do 7 até mais 0,7, que dá 7,7. O que significa isso, esses intervalos? As notas que estiverem entre 4,9 e 5,6, eu vou contar e vou inserir aqui nesse intervalo. A mesma coisa para o segundo intervalo. As notas que estiverem entre 5,6 e 6,3, eu vou incluir nesse intervalo, certo? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Quando que eu vou parar de criar intervalos? Quando eu alcançar um intervalo que inclua a minha maior nota, né? Meu maior número. Então, eu vou precisar do intervalo 5, que vai até o 8,4, do intervalo 6, que vai até o 9,1, do intervalo 7, que vai até o 9,8, e aí aqui, ó, eu já chego no meu número máximo de K, de classes, que eu poderia ter, que eu escolhi, né? Eu escolhi ter 7. Só que com essa 7, eu não incluo as notas que tiraram 10, acima de 9,8, né? Então eu não incluo elas. Eu preciso então fazer o quê? Criar mais um intervalo. O intervalo 8, que vai ser o 9,8 mais 0,7, e aí vai integrar as minhas notas que foram de 9,8 a 10,5. No caso, só vai até 10, né? Porque a minha nota máxima de uma prova é 10. Mas, na estatística, eu poderia considerar aqui até o intervalo de 10,5. Só que o que acontece? Eu não calculei que deveriam ser 7 intervalos, e já foi arredondado, né? Porque o ideal era 6,6, eu já arredondei para 7. E agora ficar com 8 intervalos, então isso foge um pouco daquilo que é o ideal para uma distribuição de frequências. Então, o que eu vou fazer? Como que eu quero diminuir um intervalo? Então, eu quero excluir o oitavo intervalo. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de pegar a minha amplitude lá, a minha amplitude de intervalo, que eu calculei como 0,73. E primeiro eu aproximei para qual? Eu aproximei para 0,7. Então, em vez de eu aproximar para 0,7, eu vou aproximar para 0,75, tá? Que também é um valor razoável, né? Não é tão quebrado, né? Mas já é um valor que vai me oferecer uma possibilidade de diminuir o intervalo. E vamos ver então como que ficariam os intervalos? Então ficaria assim, ó. O meu primeiro intervalo, eu vou começar no 4,9, normal, meu primeiro número. Deixa eu ver se o negócio tá certo. Meu primeiro número. Aí eu vou somar, em vez de 0,7, eu vou somar 0,75. Por quê? Porque eu decidi que meu intervalo vai ser um pouco maior para eu conseguir reduzir o intervalo. Então, ele vai até 5,65, o primeiro intervalo. Aí, o segundo começa no 5,65 e vai até 6,4. Aí, o terceiro intervalo vai de 6,4 mais 0,75, então vai até o 7,15. Depois, 7,15 mais 0,75, 7,9. 7,9 mais 0,75, 8,65. E assim por diante. O que aconteceu aqui? Quando eu cheguei no meu sétimo intervalo, ele termina no 10,15. Então, ele já inclui a minha maior número, minha maior nota, que é 10. Entendeu? E, ao mesmo tempo, ele inclui a minha menor nota, que é o 4,9. Então, assim, o que vai acontecer? Esses intervalos aqui, eles vão incluir todos os meus números e eles são só 7 intervalos. A diferença é que eu aumentei um pouquinho o intervalo, o tamanho de cada intervalo, que era 0,7, agora eu coloquei como 0,75. Como que eu cheguei a essa decisão? Observando. Eu fiz com 0,7 e percebi que dava um intervalo a mais. Então, eu vou escolher o 0,75 porque me dá um intervalo a menos, que é o intervalo ideal, tá? A quantidade de intervalos ideal. Só que, para tornar mais ideal ainda, o que a gente percebe aqui? Quem que é o meu maior número da minha amostra lá? É 10, né?
quanto que esse número aqui está maior que o 10? Ele está maior que o 10 em 0,15, né? Por quê? 10 mais 0,15 vai dar 10,15. Então, ele está 0,15 maior. Se eu comparar com o meu menor número, que é 4,9, o que eu percebo? Que o 4,9 ele é exatamente igual à minha menor nota. Por quê? Porque foi o parâmetro que eu utilizei para começar os intervalos mesmo. Mas tá vendo aqui, ó, que tem uma diferença? Por quê? Porque os meus intervalos, eles são bem maiores que o meu maior número. E o meu menor intervalo é exatamente igual ao meu menor número. Então, eu posso fazer o quê? Centralizar os meus intervalos, tá? Então, ao invés de eu começar o meu primeiro intervalo em 4,9, eu posso começar ele um pouquinho mais baixo. Por quê? Porque daí eu vou centralizar. Em vez de eu deixar aqui 15, por exemplo, eu vou deixar aqui como sendo 10 e aqui como sendo 0,5. Então, aproxima um pouco mais. Então, em vez de usar o 4,9 como o início do primeiro intervalo, eu vou usar o 4,85 como sendo o início do meu primeiro intervalo, tá? Para quê? Para centralizar os meus dados. Então, o meu primeiro intervalo agora ele vai de 4,85 mais 0,75, então ele vai até 5,6. Daí ele começa em 5,6 o segundo, mais 0,75, e ele vai até o 6,35. O terceiro vai de 6,35 até 7,1. O quarto vai de 7,1 a 7,85. E assim sucessivamente. O que vai acontecer lá no meu último intervalo? Ao invés de eu terminar no 10,15, como estava antes, eu vou terminar no meu 10,1, tá? Então, eu continuo incluindo todos eles, só que agora eles estão mais centralizados, né? Então, agora eu consegui definir meu intervalo. Então, eu vou fazer o quê? Construir a minha tabela de distribuição de frequência. Então, como que ficou aqui, ó, minha tabela? Aqui eu tenho os meus intervalos, então eu coloco lá de 4,85 a 5,6, de 5,6 a 6,35, 6,35 a 7,1 e assim sucessivamente. Aí, qual que é a regra aqui? No primeiro intervalo, eu tenho números que vão de 4,85 até 5,6. Mas eu incluo 5,6? Não, eu não incluo os números igual a 5,6. Porque o 5,6, que é o número que está aqui finalizando o intervalo, ele vai entrar no segundo intervalo. Se eu incluir o 5,6 no segundo e no primeiro intervalo, eu vou repetir números. E eu não vou ter a minha frequência absoluta correta. Então, ele entra, o 5,6 entraria só aqui nessa segunda coluna, nessa segunda classe. Feito isso, é só eu começar a contar. Então, quantas notas tem de 4,85 até 5,6? Então, aí eu venho aqui e começo a contar. Ó. Então, acima, entre 4,85 e 5,6. Ó, o 4,9, o 5, o 5,1, 5,2, 5,3, 5,3 e 5,5. 5,7 já é acima de 5,6. Então, eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Coloquei errado no slide. Vou ter que consertar. Mas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 números. Certo? Deixa eu já arrumar. Que aí não fica dúvida. Então, 7 números. Acho que a gente vai ter que fazer junto. Deixa eu excluir. Vamos lá, ó. Aqui, então, 7 números no primeiro. De 5,6 a 6,35, vamos contar. Então, ó, vai entrar 1, 2, 3, 4, 5 números, tá? Então, aí vai ter 5 números.
De 6,35 a 7,1. 7 números. Depois, a gente vai ter de 7,1 a 7,85. 4 números. Depois, de 7,85 a 8,6. 4. 8,6 entra? Não. Então, 4 números. Ficou ruim esse. Então, vai ser 4 números. De 8,6 a 9,35, a gente tem 4, 5, 6, 7, 8 números. E aí, de 9,35 a 10,1, a gente tem o restante, que vai ser 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 números. Se eu somar todos esses meus números aqui, tem que dar 50, tá? Então, aí com isso, eu tenho agora quem minha tabela de distribuição de frequências pronta, certo? Aí agora, a gente vai para o nosso último exercício, que é que ele pediu para calcular aqui a média aritmética dos dados com base na tabela de distribuição de frequência, tá? Então, aqui só vamos ver se estava batendo. Aqui, ó, não está batendo. Nem o 8 e nem o 6. Então, deixa eu só corrigir isso aqui no slide. Então, aqui é 7 e aqui é 7. Então, ó, aqui, na verdade, é 7 e aqui também é 7. Aí, nessa última questão, eu peço para vocês calcularem a média, né? Aritmética. Então, quanto que vai dar a minha média? Para calcular a média, tendo uma tabela de distribuição de frequências, a gente precisa dos pontos médios entre os intervalos, certo? Então, quais são os pontos médios entre os intervalos? Então, se eu tenho aqui, ó, o primeiro intervalo, eu vou pegar o menor número, somar com o maior número e dividir por 2. Aí eu vou ter o ponto médio desse intervalo. Então, aqui, ó, ponto médio da classe 1 vai ser o 4,85 mais o 5,6 dividido por 2. Vai dar 5,225. Depois, o ponto médio da classe 2 é o 5,6 mais o 6,35. Então, vai dar 5,975. E assim por diante. E aí eu calculo todos os pontos médios, tá? Então aqui já está corrigida a nossa tabelinha. E aí eu, então, vou ter todos os meus pontos médios, certo? Feito isso, pessoal, o que que vai acontecer? Eu tenho que calcular a média aritmética dessa tabela. Como que eu faço isso? A partir de uma tabela de distribuição de frequências. Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o ponto médio, multiplicar pela minha frequência absoluta, somar com o segundo ponto médio, multiplicado pela segunda frequência absoluta, mais o terceiro ponto médio, multiplicado pela minha terceira frequência absoluta, mais o quarto ponto médio, multiplicado pela quarta frequência absoluta, e assim por diante até o final, tá? Então, eu preciso fazer essa conta. Como que ela fica quando ela estiver montada? Aqui é 7 e aqui é 7. Eu estou corrigindo, pessoal, para não ficar errado, tá? Aqui daí na conta é 7.
Então, olha lá, ó. Eu tenho aqui a minha tabelinha de 7 multiplicado pelo ponto médio, 7 multiplicado pelo ponto médio, e aí eu coloco aqui, então. Montando a conta, fica assim, ó. 7, é esse 7, vezes 5,225, é esse 225. 5 vezes 5,975, 5 vezes 5,975. 7 vezes 6,725, 7 vezes 6,725. 4 vezes 7,475, 4 vezes 7,475. E assim vai até o fim. E aí eu divido por quem? Pela somatória da minha frequência absoluta. Então a somatória da frequência absoluta vai ser 50, certo? A somatória da frequência absoluta vai ser 50. Com isso, pessoal, a gente chega num resultado. Mas agora eu vou ter que fazer a continha. Deixa eu pegar a calculadora ali. Então, ó, fazendo a continha na calculadora, vai ficar 7 vezes 5,225 mais... Alguém falou alguma coisa. Ó, a Bruna perguntou, professor, precisa necessariamente fazer dessa forma ou pode fazer da maneira que o senhor fez no início, ultrapassando um pouco 10? Pode fazer, não tem problema, tá? O ideal é sempre a gente tentar equilibrar o máximo possível, para ficar o mais eficiente possível. Mas se fez de outra forma, inclusive na prova, não tem problema. Só que daí você só tem que deixar claro qual foi o intervalo que você usou, qual é a amplitude, qual foi o número de classes que você usou e qual foi a amplitude de cada classe. Só isso. E fazer as contas certinho, né? Então, ó, 7 vezes 5,225 mais 5 vezes 5,975 mais 7 vezes 6,725 mais 4 vezes 8,225 mais 8 vezes 8,975 mais 15 vezes 15 vezes 9,725 dividido por 50 deu 7,28, 7,282. Confiram aí, pessoal, quem tiver com uma calculadora do lado. Vou conferir aqui também. Agora deu 7,88. Tá vendo como um número errado, uma contagenzinha errada já muda tudo, né? Mas tudo bem. 7,88. Vamos conferir mais uma vez para não ficar errado. 5,2225 mais 5 vezes 5,975 mais 7 vezes 6,725 mais 4 vezes 7,475 mais 4 vezes 8,225 mais 8 vezes 8,975 mais 15 vezes 9,725. 7,88, tá? Então, essa é a nossa média final. Fazendo a média aritmética aqui, ó, a partir do nosso quadro de distribuição de frequências. E vocês fizeram lá na questão A
a média aritmética utilizando os dados abertos, né? Então, se a gente voltar lá no início, ó, qual foi a média? 7,77. Agora deu 7,88. Então, aqui, ó. 7,88. Então, tem diferença? Tem uma diferença, sabe? Só que é confiável esse método de calcular a média pela distribuição de frequência, tá? Então, ele não destoa muito do valor real. Justamente porque ele coloca aqui, ó, esses pontos médios, né, para o cálculo dessa média, certo? Então, é isso que eu gostaria que vocês reparassem, tá? Que são duas formas de calcular a média para a mesma série de dados. Só que na série de dados, quando eu tenho ela aberta, eu tenho acesso a todos os números. Na série de dados, quando ela está assim, em distribuição de frequência, eu não tenho acesso a todos os números, mas existe a possibilidade de eu calcular essa média, certo? Pessoal, então com isso a gente finaliza o que eu tinha para a aula de hoje. Deixa eu voltar na nossa telinha. Deixa eu parar a apresentação. E agora, pessoal, ficou alguma dúvida? Podem aproveitar para perguntar. Não? Tá tudo sob controle? Então, agora eu vou explicar para vocês mais ou menos o que eu quero para a atividade no fórum, né? Então, como eu disse, vai ser uma coisa mais light, uma coisa mais reflexiva. E aí eu deixei para vocês lá no fórum um linkzinho de um vídeo que fala sobre o atual cenário do coronavírus no Brasil a partir de uma análise estatística que o Maurício Fel, que é um estatístico, um doutor em estatística, fez, né? Então, com base nos dados que estão sendo publicados de pessoas contaminadas, de pessoas que estão doentes, ele conseguiu observar qual está sendo o comportamento da curva de contaminação no Brasil, e a partir de métodos estatísticos, ele explica como a gente conseguiu já reduzir o pico da curva, né? Então, por conta do isolamento social. E aí faz a gente refletir sobre a real necessidade do isolamento e também o quanto isso é importante para salvar a nossa vida, né? Então aí a gente repara nisso, né? Como a estatística tem interferência, inclusive, né, numa situação mundial de pandemia como essa que está acontecendo, e permite com que a gente tire as nossas, permite com que a gente tome as nossas decisões de forma mais acertada, né? Então, o vídeo é bem legal. E aí, a partir disso, eu quero que vocês façam essa reflexão, né, sobre a importância, sobre o impacto de um estudo estatístico para a nossa sociedade, certo? E aí eu conto com a participação de vocês lá no fórum. Hoje não vai valer nota, vai valer apenas a presencialidade, apenas não, né? Porque a gente, no dia a dia, a gente está também garantindo a nossa presencialidade, né? E como eu expliquei para vocês, eu resolvi trazer essa atividade um pouco mais reflexiva para dar um tempinho, dar uma relaxada aí, para a semana que vem a gente começar com a cabeça mais tranquila, né, as novas matérias que vêm por aí, certo? Pessoal, então é isso que eu tinha para vocês hoje. A gente se encontra no fórum, eu espero lá as reflexões e as respostas de vocês. E a gente Nossa, tem que mudar os slides lá na sala do café. Muito bem lembrado, Sônia. Eu vou colocar o que está atualizado, certo? E aí, com isso, a gente encerra, tá bom? Um abraço aqui para vocês. Eu vou postar esse vídeo lá no YouTube e deixar o link para vocês, certo? Eu vou dar uma olhadinha no e-mail e aí eu te respondo, Raquel. Um abraço para vocês, pessoal. Até mais.